Assembleia Geral, muito boa tarde. José Sócrates não tem dúvidas. Sem o PEC 4, muito criticado pela oposição, o governo corre o risco de cair. O chumbo do PEC 4 no Parlamento é o limite. Se a oposição votar contra o Programa de Estabilidade e Crescimento, o Primeiro-Ministro diz que tira todas as condições ao governo para exercer a sua função e então terá de ser devolvida a palavra ao povo. Mais do que garantido é o voto contra de toda a oposição. Com o chumbo do PEC à vista, José Sócrates acusa o PSD de estar a provocar uma crise política que vai obrigar Portugal a um resgate internacional e pode levar a medidas mais drásticas, como um corte no 13º mês do salário mínimo ou até a despedimentos na função pública. Em entrevista à SIC, o chefe de governo apresentou as alternativas possíveis, ou ele ou o FMI, e garantiu que se houver eleições antecipadas, vai recandidatar-se. Uma coisa é certa, José Sócrates recusa-se a representar Portugal na cimeira dos próximos dias 24 e 25, caso o Parlamento cometa a irresponsabilidade de travar o PEC. Passos Coelho é que não vai em cantigas e pediu ao governo que faça o trabalho que lhe compete ou que deixe outros governar. Esta peça de teatro, portanto, acaba aqui. Nós precisamos de dar esperança ao país. Nós precisamos de motivar Portugal. Não precisamos de acenar com o fantasma e o papão da crise e da bancarrota. Mas temos de trabalhar. E das duas, uma. Ou o governo faz o seu trabalho, ou deixa que outros o façam. O líder do PSD sublinhou que está em condições de começar um projeto novo sem mais fitas, porque as que existem, afirma Passos Coelho, já foram longe demais. Na prática, PSD e governo vivem em dois mundos que não se tocam. O primeiro-ministro, que diaboliza um chumbo do PEC 4 porque levaria o país a recorrer a um resgate internacional, quer negociar com o PSD. Passos Coelho não quer conversas e considera uma deslealdade e uma falta de respeito a forma como o governo conduziu a apresentação das novas medidas de austeridade. Esta quinta-feira, o Presidente da República recebe José Sócrates e Passos Coelho em separado. Cavaco Silva continua a aguardar por uma decisão final do Parlamento sobre o PEC 4 para tomar qualquer decisão. A emissão de hoje ocorreu horas depois da Moody's ter efetuado mais um downgrade da dívida portuguesa. A possibilidade de apoio à banca e as fracas perspectivas de crescimento justificam a decisão da Agência de Notação Financeira. Depois de Passos Coelho ter dito basta ao governo e de José Sócrates ter avançado com uma data para a crise política, ao garantir que sem um apoio ao PEC 4 se demite, a Moody's confirmou a ameaça e baixou o rating português de A1 para A3. O rating da República Portuguesa fica agora no limiar do B e já numa escala de risco médio-alto. A Agência de Notação Financeira explica que é o compromisso do Executivo e do principal partido da oposição em fazer uma consolidação das contas públicas que mantém Portugal no nível A. O secretário de Estado do Tesouro considera precipitado o corte de rating porque ainda não se conhecem as decisões do próximo Conselho Europeu. Seja como for, Costa Pina diz que o governo encara esta decisão como um fator de motivação extra. Costa Pina refutou ainda o argumento da Moody's de esperar fracas as perspectivas de crescimento económico e os ganhos de produtividade. Dada a conjuntura nacional, os mercados já antecipavam esta descida. A S&P também deve baixar o rating de Portugal, mas prefere esperar para ver os resultados que vão sair da Cimeira Europeia dos próximos dias 24 e 25. Esta tarde, no Assembleia Geral, avaliamos a situação económica e financeira do país. Já sabe, pode participar no Assembleia Geral desta tarde através do número 213236898 ou, se preferir, através do e-mail assembleiageral@económico.pt. Ficamos a aguardar então pela sua opinião. E sem mais demoras, a altura agora para ouvirmos também o comentário de Filipe Silva, responsável pela gestão do mercado de dívida do Banco Carroza. Filipe, muito boa tarde. Uma
análise a esta emissão de hoje de BTs a 12 meses, em que o Estado português conseguiu colocar dívida a 4,33%, um juro elevadíssimo. Muito boa tarde. É verdade, Portugal acabou por conseguir colocar todo o montante a que se propunha. As taxas que temos vindo a verificar nos leilões, quer de bilhetes de tesouro, quer de obrigações de tesouro, têm sido sempre elevadas e desde outubro do ano passado elas têm subido de uma forma um bocado acentuada. Se compararmos a emissão de hoje com a de dia 2 de março, que também foi uma emissão há um ano, na altura estaríamos a pagar 4%, hoje pagamos 4,33%, e efetivamente dá para ver que temos uma escalada nas taxas e não saberemos até quando é que conseguiremos estar a pagar juros tão altos nas emissões que ainda Portugal terá que fazer ao longo deste ano. Filipe, o corte de rating ontem da Moody's em 2 níveis da República Portuguesa teve impacto no prémio exigido hoje pelos investidores para adquirir em BTs a 12 meses? Eu julgo que não. De certa forma, eles já tinham anunciado que poderiam baixar o rating, ou seja, já estaria essa provável descida que eles iriam fazer e que acabaram por fazer, já estava em termos de preço na dívida portuguesa, tanto na de curto prazo como na de longo prazo. Por isso julgo que isso não terá sido o que mais impacto teve, até porque se tivermos em conta que há uma semana atrás a Par Pública teve também o seu rating, viu o seu rating ser baixado pelo S&P e isso sim acabou por ter um impacto bastante negativo na altura nos mercados e foi quando também houve uma escalada durante praticamente uma semana nas taxas a que Portugal iria pagar no caso de ter endividado na semana passada. Filipe, Sim, continuo. Eu ia dizer que o facto é que Portugal continua a pagar muito. Para as pessoas terem noção, nós há um ano atrás, ou seja, em janeiro de 2010, Portugal há um ano pagava 0,90 para se endividar a um ano, era a taxa que nós estávamos a pagar, e neste momento pagamos 4,30, ou seja, continua a ser taxas elevadas, ainda não estamos na dívida de curto prazo que Portugal tem, num ponto praticamente de ruptura e de dizer que então que teríamos que pedir ajuda, mas nas taxas com mais algum prazo, sendo, por exemplo, a 5 anos, Portugal já está nos 7,5%, o que é de certa forma muito preocupante. Filipe, muito obrigada pela sua participação neste Assembleia Geral. O comentário de Filipe Silva, responsável pela gestão do mercado de dívida no Banco Carregosa. Hoje, como já lhe disse no início deste Assembleia Geral, analisamos a situação económica e financeira do país. Como habitualmente às quartas-feiras no Assembleia Geral, contamos com a participação de Rodrigo Moitadeus, comentador do ETV, e hoje temos também em estúdio Francisco Ferreira da Silva, subdiretor do Diário Económico. Agradeço a ambos a vossa disponibilidade. Francisco, começo por ti. Como pudemos ouvir há pouco, o Filipe dizia que este downgrade da Moody's não teve impacto. Porquê? Porque os mercados não tiveram tempo de digerir esta notícia. Não, porque já estavam à espera desta mais tarde ou mais cedo ela seria uma realidade. Conta com este corte? Sim, já estavam a contar com este corte, tal como estarão a contar com o corte da S&P, dependendo daquilo que for o resultado da Cimeira Europeia que vai ter lugar no final do mês. Uma avaliação a esta emissão de hoje. Portugal colocou a bilhetes do Tesouro a 12 meses a uma taxa de 4,33%. Há 2 semanas colocou as mesmas BTs, uma emissão semelhante a 4,05%. Mais uma vez nota-se aqui a escalada do prémio exigido pelos investidores para adquirirem dívida pública. Sim, e no fundo é aquilo que Filipe Silva também aqui retratou, ao dizer que há um ano nós estávamos a pagar cerca de 1% de taxa de juro e hoje em dia já passámos os 4%, já vamos nos 4,33%, que foi a taxa de hoje. Portanto, aqui vê-se o que foi essa escalada e a rapidez com que ela se deu. De facto, nós estamos a ser empurrados pelos mercados para a solução do problema do país através do pedido de ajuda externa, não há dúvida.